PC travando, como resolver? No conteúdo de hoje eu vou trazer para você um guia de como solucionar problemas de travamento no seu computador. E provavelmente vai ser o melhor guia que você vai ver na internet. Então, por isso, já no começo do vídeo, já peço a sua inscrição. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje ele pode te ajudar de duas formas. A primeira, te ensinando a otimizar o seu computador para ele parar de travar e você conseguir usar o aplicativo que você quer, o jogo que você quer rodar, por exemplo. E o segundo caso é te ajudar a identificar também caso o seu computador não tenha potência o suficiente para estar funcionando sem travar. Também pode estar acontecendo. Então vamos direto aqui para a tela do computador, que eu vou mostrar aqui na prática coisas que a gente pode fazer para melhorar a potência da nossa máquina para ela não travar. Algumas coisas vão ser bem básicas, outras vão ser um pouco mais avançadas. Então a gente vai fazendo do mais básico ao avançado, passo a passo. E o primeiro ponto para a gente começar a otimizar o nosso computador é identificar o que está fazendo ele travar. E sem instalar programa nenhum no computador, você pode clicar com o botão direito na barra de tarefas aqui embaixo e clicar na opção Gerenciador de Tarefas. Daí vai abrir esse programa aqui, que é o Gerenciador de Tarefas do Windows. Você também pode acessar ele apertando Ctrl, Shift e ESC, tudo junto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver onde que está escrito Desempenho e clicar aqui nessa opção. Beleza? E aqui a gente tem uma ferramenta extremamente útil para a detecção de problemas do computador, porque aqui eu consigo ver o nível de utilização de cada peça que tem no meu computador. Entender o quanto cada peça do meu computador está sendo utilizada nos ajuda diretamente a resolver o problema do nosso computador. Como assim, Fafá? Vou explicar aqui de um jeito super simples. Aqui no gerenciador de tarefas, a gente tem esse campo aqui mostrando a CPU, que seria o processador do nosso computador e que ele está com uma atividade em torno aqui de 15% de uso, a memória, e a gente pode ver que ela está sendo utilizada em torno de 41%, os discos rígidos do computador, que eu tenho dois, né? O disco 0 e o disco 1, o nível de uso da minha internet e até mesmo o nível de uso da GPU, que basicamente é a placa de vídeo. Se eu vejo aqui, por exemplo, que a minha CPU ela está a 100% de nível de utilização, eu já estou identificando que provavelmente é ela que está fazendo o meu computador travar, basicamente o meu processador. Se eu chego aqui e vejo que a memória está a 100% de utilização, pode ser problema com a memória. E a mesma coisa pode acontecer também com os discos rígidos, tá? Tanto o disco 0 quanto o disco 1. E também o travamento do PC pode estar ocorrendo porque tem algo utilizando em 100% a capacidade da placa de vídeo. É menos provável, mas também pode acontecer. Então, só da gente entrar aqui rapidinho no gerenciador de tarefas, a gente já tem uma ferramenta de detecção muito boa, né? Fafá, eu identifiquei aqui que o meu CPU, o meu processador, está trabalhando a 100%. Como é que eu vou resolver esse problema? Pelo próprio gerenciador de tarefas, a gente tem a aba aqui em cima escrito processo. Eu posso clicar aqui e olha, se você reparar aqui no cabeçalho, na parte de cima da aba processo, a gente vai ter aqui a CPU, a memória, o disco e a rede. Bem parecido, né, com o que estava aqui, só que com menos detalhes. Mas voltando aqui para a aba processo, por exemplo, se eu clicar no quadradinho aqui da CPU, eu posso verificar quais os programas, né, que estão utilizando menos o meu processador. Olha só, tem programas que estão aqui estão utilizando 0% da capacidade dele. E eu clicando aqui também, ele coloca no topo os programas que mais estão utilizando o processador. Via de exemplo, eu consigo ver aqui que o gerenciamento de janela do Windows está utilizando muito do meu processador. Um outro programa que está utilizando muito o meu processador, olha só, que ele está oscilando bem, é o OBS Studio. Tá vendo que ele aparece lá em cima, depois volta? Por quê? Porque é um programa que eu estou usando para gravar. Então já consigo ver aqui o que está utilizando mais o processador. Às vezes tem um programinha que está instalado no seu PC que está consumindo muito recurso do seu computador e você nem viu. E daí você vem aqui, por exemplo, seleciona o programa. Vamos supor aqui que o Microsoft Edge é um programa, né, que está tomando todo o processo do processador.
Tem uns aqui que eu não posso fechar, gente, mas basta eu clicar no nome do programa que eu tô vendo que está consumindo recurso demais no meu computador e finalizar a tarefa. Olha só, finalizei o programa, beleza, né? Vale mencionar que essa aba também aqui do gerenciador de tarefas, ela é útil para você fechar na marra algum programa que não está fechando no seu computador. Às vezes você vem por aqui e consegue fechar o programa, tá? Mas olha só, opa, já aprendi um jeito aqui de desafogar um pouco o processador do meu computador. Mas vamos supor que o meu computador está travando, está lento e eu estou vendo aqui que ele está usando muita memória. Às vezes ele não está usando 100%, mas está usando 90 e poucos por cento. Daí a gente vai aplicar a mesma lógica, ó. Vou clicar aqui em memória, ele vai mostrar para mim os programas que estão consumindo mais memória RAM. Inclusive, gente, se a gente voltar aqui na aba desempenho que a gente veio primeiro, a gente consegue ver a quantidade de memória RAM que tem no computador. Aqui a gente pode ver que tem 16 GB de memória RAM. E se nós voltarmos aqui em processo, a gente consegue ver os programas que estão consumindo mais memória e a quantidade de memória que eles estão consumindo, o que pode ser muito útil. E daí basta a gente finalizar os programas que estão consumindo recurso demais, né? Geralmente é o que fica em cima. Ah, Fafá, esse programa aqui que está consumindo muito recurso, eu preciso de usar ele, né? Vamos finalizar aqui outros programas que estão consumindo um pouco mais de memória para tentar dar uma aliviada no meu PC. Então, olha só, aqui no meu PC, eu não posso finalizar o OBS Studio, que é o programa que eu estou usando para gravar. Já repararam, né, que está consumindo mais processador e memória. Eu não posso finalizar o serviço de anti-malware, que é o antivírus do computador, que já vem nele. Eu não posso finalizar o Windows Explorer, que é basicamente o que mostra as janelinhas do Windows. Não posso finalizar o NVIDIA Container. O que eu posso finalizar aqui, ó, é esse pesquisar do Windows. Está consumindo 73 MB de memória, é pouco, né? Mas a gente faz o mesmo esqueminha, clica com o botão direito, clica em finalizar tarefa. E eu posso vindo aqui, ó, e finalizando um monte de tarefas. Ó, tem um WordPad aqui, ó, não estou usando, posso finalizar. E aplicativos que eu não estou utilizando, e isso vai deixar o meu computador mais leve, vai fazer ocupar menos memória. Entendeu? Então a mesma lógica que a gente aplicou aqui para o processador, né, a gente também vai aplicar para a memória. Ah, Fafá, mas isso aqui que você mostrou agora é muito básico. Calma, que a gente vai para o avançado. Mas tem muita gente que não sabe ainda, né? Tem muita gente que eu vejo que às vezes tem um computador muito bom, mas a pessoa usa o computador, não sei se é o seu caso que está vendo, e o computador começa a travar e vive travando, mesmo a pessoa tendo gastado horrores no computador. E às vezes o problema não está no computador, está na pessoa não saber otimizar, não saber fazer essas coisinhas que eu estou mostrando agora. Aqui a gente também tem um nível de utilização de disco. E muita gente não leva isso em consideração na hora de otimizar o computador. Mas, por exemplo, se eu tenho um disco rígido, que seria um SSD, um HD, operando a 100% no meu computador, todo o sistema operacional, todo o computador vai ficar extremamente lento. E muitas das vezes, o que pode acontecer? Às vezes você está baixando um programa na internet, então por isso que tem até o sinal da rede aqui do lado, que a gente pode ver, mas às vezes você está baixando um programa na internet, a internet é rápida, e o seu disco rígido vai a 100% de nível de utilização. Ou às vezes você abre um jogo e aí, só nessa situação que o seu disco rígido ele vai a 100%, né? E aí o computador começa a travar nessa situação. Mas aí supondo, né, que eu abri aqui o gerenciador de tarefas, é importante, tá? Você fazer esse processo sem o computador estar travando, né? Você dá aquela conferida aqui. E com o computador travando também, porque aí quando ele tá travando, eu já entendo a causa, né? Eu já consigo ver aqui, ó, tá travando por causa disso aqui, ó. E aqui eu verifiquei, caraca, vamos supor que é o OBS Studio, ó, que é o programa que eu tô usando aqui, que tá ocupando mais espaço do meu sistema de armazenamento. Caraca, ele tá usando 100% ou 90% do recurso do meu armazenamento. Eu já sei que é o programa X ou Y que tá fazendo travar o computador. Porém, aqui no caso do disco, a gente tem que prestar um pouco mais atenção, porque você pode estar utilizando um HD no seu computador. Um HD é um sistema de disco rígido que já está mais antigo. E às vezes, com pouquíssimos aplicativos abertos aqui, o disco rígido já pega 100% de utilização. Ou seja,
o computador ele vai sempre travar enquanto você estiver usando ele. E aí pode ser o caso, né? Pode ser a necessidade de você fazer uma melhoria no seu computador, que é fazer o quê? Substituir o HD e colocar um SSD. Na maioria dos casos, um SSD SATA, que é o mais barato, costuma resolver a situação. Tá? E você encontra, vou até deixar link na descrição, SSDs novos no nosso grupo de oferta. Só que vale mencionar, né? Tem SSDs mais rápidos, que são SSDs M.2. Porém, o SATA, por exemplo, você é leigo e não sabe qual comprar, o SATA ele é certeza que vai ser compatível no seu computador. Agora, para você comprar um SSD M.2, o seu computador ele tem que ter a entrada M.2, ok? Mas os melhores preços do Brasil você vai encontrar aqui no nosso grupo de ofertas. Então aqui já tem um facilitador também, beleza? Mas fica frio que o meu objetivo nesse conteúdo é não fazer você gastar dinheiro, é resolver o seu problema sem gastar nada. Então você pode verificar essa questão aqui do disco. Bom, se você estiver usando o Windows 10 ou o Windows 11, eu sei que antigamente o povo relatava um bug, que era um problema do sistema operacional, o Windows, que estava fazendo o sistema de armazenamento ficar em 100% de utilização. Daí, nesse caso, antes de você comprar um SSD, um HD, vale a pena pensar em formatar o computador. E aqui no canal mesmo tem tutorial de como instalar o Windows 10, como instalar o Windows 11 no computador. Eu recomendo que você assista, você não vai precisar de pagar ninguém para fazer isso. Só vai precisar de ter um pendrive e com o pendrive você faz essa instalação do Windows 10 e do Windows 11, tá bom? Caso seja necessário. A formatação ela é muito útil para quando você não está identificando o problema na sua máquina. Você chegou aqui, você está vendo ali que tem um monte de programa pipocando aqui na tela, o processador tá doidão, a memória tá doidona, uma hora usa um monte, outra hora não usa nada, mesmo com o computador parado, você pode estar com vírus, alguma coisa assim, e muitas das vezes a formatação ela vai resolver esse problema. Só que eu não vou ensinar a formatação passo a passo nesse conteúdo, porque é um processo que requer um conteúdo só focado nisso. Ah, vale mencionar que eu também citei a questão aqui do uso do disco rígido. O que pode estar acontecendo no seu computador, por exemplo, é mesmo você usando só programas básicos, formatei, tentei resolver aqui, finalizar os programas e o uso da minha memória RAM, ela está sempre próxima ali dos 100%. Cara, provavelmente o seu computador pode ter pouca memória RAM para os aplicativos que você costuma usar. Isso varia de usuário para usuário, por isso que eu estou ensinando você a olhar aqui, né? Então, poxa, Fafá, cara, não adianta, eu formatei a máquina, eu finalizei os programas aqui, a memória RAM está sempre cheia. Então, talvez seja o momento também de você colocar mais memória RAM no computador. Isso também se aplica ao processador, pode ser às vezes o momento de você comprar um processador novo ou talvez mudar de plataforma, comprar um computador mais novo. Caso você tentou de tudo ali e o seu processador está sempre a 100%. Mas calma que ainda tem mais soluções aqui para apresentar, que às vezes ainda podem resolver. Ainda no gerenciador de tarefa, tem uns programas que pesam muito o computador, fazem ele ligar devagar e às vezes a gente não percebe, que são os aplicativos de inicialização. E se a gente olhar aqui no cantinho esquerdo, a gente vai ver essa opção aqui, aplicativos de inicialização. Eu vou clicar nela e aqui você vai ver que tem um monte de nome de aplicativo aqui, ó, tá vendo? Um montão. E aqui do lado tem essa opção escrito aqui, impacto na inicialização. Esses aplicativos, assim que você ligou o computador, eles já vão ligar junto. Alguns aplicativos vão ter um impacto mais alto, vão fazer o seu computador demorar mais para ligar, e outros não. E aqui a gente pode ver quais aplicativos que mais impactam nisso, e a gente pode habilitar ou desabilitar. Por exemplo, eu estou notando aqui que tem o Microsoft Edge que ele está iniciando assim que eu ligo o meu computador, porque eu vejo que na aba Status ele está escrito aqui que está habilitado e ele tem um impacto alto na hora de ligar o meu computador. Eu posso simplesmente clicar em cima dele com o botão direito e desabilitar a inicialização dele. Pronto, na hora que eu ligar o computador ele não vai ligar junto. Legal, né? Então, eu posso vir fazendo isso com os programas que atrapalham. Por exemplo, a Steam é um programa que tem um impacto muito alto na inicialização do computador e como se não bastasse, ela fica baixando a atualização de jogos. Então ela pesa constantemente o computador enquanto você está usando, sem você perceber.
Então, olha só, caraca, tá desabilitado aqui, ó. Ó, tem um aplicativo aqui que eu mal tô usando, que chama Terabox, e tá habilitado. Eu posso desabilitar. Então, assim, se o computador tá muito pesado, o que eu recomendo você fazer? Vem desabilitando tudo que dá para desabilitar aqui e pronto, entendeu? Ajuda muito na performance do computador. Vale mencionar que você precisa de reiniciar o computador depois de ter desabilitado tudo aqui para ver a diferença. Então vai ser na próxima vez que você ligar que você vai ver a diferença ali no tempo de inicialização. E ainda no gerenciador de tarefas, você tem uma aba aqui que chama Serviços. E aqui, gente, é uma coisa um pouco mais avançada. Você pode desabilitar serviços do Windows. O que é isso, Fafá? Por exemplo, estou navegando aqui e eu vejo que tem o Adobe Update Service que está em execução. É um serviço que foi instalado por um aplicativo da Adobe no meu computador. Estou usando o computador, sei que ele está gastando recurso dele, não faz sentido ele estar ligado. Então posso vir aqui, selecionar ele e parar o processo. Olha lá, simplesmente ele vai parar de consumir recurso do meu PC. E eu vou descendo aqui, se eu for lendo algumas coisas eu não vou saber o que é, né? Óbvio. Mas, por exemplo, não uso Bluetooth. Eu vejo aqui que tem um serviço que é o gerenciamento de Bluetooth. Eu posso desabilitar. Inclusive, eu posso fazer no teste, né? E ir desabilitando os serviços no computador. Dependendo do serviço que eu desabilitar, o computador pode travar, pode parar de funcionar por alguma razão. Mas você desligou ele ali, ligou de novo. Toda vez que você ligar, os serviços, né? Eles vão executar de novo. Daí seria uma coisa que você faria toda vez que você inicializasse. Vale a pena mexer aqui? Cara, depende. Às vezes tem só um aplicativo ali que quando você abre ele trava e às vezes você desabilita alguns serviços aqui e dá aquela desafogadinha no PC. Mas geralmente costuma ter mais efeito em computadores mais fracos, mexer nisso daqui, tá bom? E agora aqui vai uma dica. Tem um programa também que já vem com Windows que eu vejo pesar muito o CPU, a memória e o disco, que é basicamente o sistema de atualização do Windows, o Windows Update. E assim, o recomendável é você deixar o seu Windows atualizar normalmente, né? Então, ele viu que tem uma atualização, ele já vai, baixa sozinho e atualiza. Porém, às vezes está precisando de fazer alguma coisa no computador e ele está atualizando o Windows, costuma você sentir o computador travando, sentir que a performance está ruim. E para amenizar essa questão, né, do peso desse aplicativo, você pode clicar no menu iniciar, daí vai aparecer aqui a pesquisa, né? Você digita Update e logo de cara já aparece aqui a opção de verificar se há atualizações. Você vai clicar nela e daí aparece essa janela aqui, ó, que é a janela de atualização do Windows. Você pode ver aqui que o meu, ó, ele não tá baixando e atualizando automaticamente. Isso porque eu vim aqui, ó, e pausei as atualizações do Windows. Você tem essa opção. Você pode pausar, por exemplo, por uma semana, até 5 semanas. E aí, no momento que eu perceber ali que eu posso atualizar o meu Windows, eu posso deixar o computador baixando, eu volto aqui, né, pelo mesmo sistema que eu usei para chegar nessa janela e faço a atualização do Windows, beleza? Quer ver? Olha só, se eu clicar aqui em retomar as atualizações, ele vai começar a verificar se está atualizando. Daí a gente vai abrir o gerenciador de tarefas e aqui porque o computador ele tá muito forte, né? Meu computador ele é muito bom, mas se eu tivesse com um computador mais fraco, eu poderia ver aqui o sistema ficando todo pesado, sobrecarregado graças ao uso, né, dos recursos do computador para tá fazendo a atualização, tá bom? Mas fica a dica aí, galera, em PC mais fraco, você vai sentir bastante ali, ó. Opa, lá, ó, começou a baixar. Aqui eu já vejo o uso do meu disco rígido subindo um pouco, né? Não tá usando nem tanto aqui a rede, mas enfim, tá? Olha lá, até atualizou, foi tão rápido que não pesou. Mas tem atualização que é mais pesada e eu precisava de mostrar para você. Uma outra dica monstra que você pode utilizar para otimizar o seu computador é através das configurações de inicialização do sistema. Eu já dei uma palhinha mostrando aqui como desabilitar os serviços temporariamente no gerenciador de tarefas. Porém, tem como desabilitar eles para valer, tá? Só que o que eu faria? Desabilitaria aqui para ver, né? Tipo, desabilitei e não estou sentindo falta de nada, meu computador está funcionando normal, para depois eu desabilitar de vez, né? Porque eu tenho certeza que eu não vou fazer uma lenha que vai ficar no meu computador, tá? Então, ó, vamos fechar o gerenciador de tarefas. Daí a gente volta no menu iniciar e eu vou digitar na pesquisa msconfig. Daí vai aparecer aqui a opção de configuração do sistema. Eu vou selecionar esse programa aqui. Vou deixar com a tela maior aqui, senão vocês não enxergam.
E aqui nesse programa a gente tem um pulo do gato bem legal, tá? Basicamente, eu posso usar a janela do MS Config para inicializar o computador consumindo o mínimo de recursos possível. Via de exemplo, eu posso fazer aqui uma inicialização de diagnóstico, basta eu entrar no programa e clicar em OK, que ele automaticamente já vai inicializar o computador carregando apenas dispositivos e serviços básicos do Windows. Esse método de inicialização ele acaba sendo muito bom também para a gente já fazer uma verificação ultra rápida se o meu computador vai ficar pesado para valer depois que eu fechar todos os programas no gerenciador de tarefas. Afinal, o Windows já vai inicializar consumindo o mínimo de recurso possível. Esse modo aqui ele acaba sendo mais para fazer diagnóstico mesmo, mas se o computador estiver muito pesado, você pode acabar usando ele, né? E bola para frente, se o PC parou de travar você usando isso daqui. Mas também tem um modo de inicialização seletiva, que eu posso carregar apenas os serviços essenciais do sistema operacional e não carregar nenhum item de inicialização, que são os programas que iniciam quando o computador liga ou serviços que iniciam quando o computador liga, né? Igual, por exemplo, você instalou um programa, às vezes ele instala um serviço ali dentro do Windows que basicamente vai fazer o update do programa sempre, que vai verificar se o programa é original e tudo mais. Então tem como, através aqui dessas escolhas, você tirar esses negócios que fica pesando o computador e não tem tanta utilidade no dia a dia, né? E aqui, por exemplo, né, na aba de inicialização do seletivo, eu posso colocar para carregar só o serviço do sistema. Eu dou um OK, reinicio o computador e posso verificar o que aconteceu, né? Daí, por exemplo, não gostei, não ficou legal, vi que faltou alguma coisa no PC, eu posso começar a personalizar isso. Como assim, Fafá? Eu posso clicar aqui em serviços e aqui, olha só, o tanto de serviço que tem ligado no computador, olha só, o tanto de serviços que vão ativando enquanto a gente está usando. E aqui, ó, ali aqui, ó, tem serviço até de telefonia, cara. Eu não uso isso. Pra quê, né? Pra quê? Ó, tá em execução. Eu posso literalmente desativar todos os serviços aqui. Só que tem a possibilidade de eu tentar usar um programa, alguma coisa assim, e faltar algum serviço aqui sendo utilizado e o computador crashar. Para evitar isso, eu posso clicar aqui na opção de ocultar todos os serviços da Microsoft. E daí, olha só, todos os serviços que estão habilitados são serviços de aplicativos de terceiros aqui. Posso desabilitar aqui na inicialização o Adobe Update Service, que eu não uso. O Battle Whale Service, que é basicamente um aplicativo para anti-hack de jogos. O EA Background Service, que é de uma loja de jogos. O NVIDIA Frame View, as paradas do Google Chrome. Eu posso simplesmente vir aqui e desabilitar essas paradas tudo, ó, que eu não uso. E olha, dependendo da situação, eu posso só vir aqui, ó, desativar tudo, igual eu vou fazer agora, aplicar ou dar um OK aqui e testar. Se eu ver que faltou alguma coisa, eu venho aqui e mexo. Esse aplicativo aqui da NVIDIA não funcionou bem. Eu vou lá, ligo, reinicio o computador e vou fazendo o processo aqui. Mas além de mexer aqui nos serviços do computador, eu posso verificar a inicialização do sistema e a gente pode fazer aqui algumas configurações avançadas. Geralmente, não costuma valer tanto a pena mexer aqui, mas pode ser que o seu computador esteja bugado de alguma forma. E aqui na aba de inicialização do sistema, a gente já vai vir direto em opções avançadas. E essas opções avançadas, elas podem ajudar muito o computador, principalmente na hora de ligar. Porque às vezes, por exemplo, na hora de ligar, o computador usa só um processador ou usa só uma parcela da memória RAM que a gente tem. E aqui, por exemplo, eu clicando em número de processadores, eu posso selecionar o computador para ligar utilizando todos os núcleos e threads do meu processador, o que pode melhorar a minha inicialização. Às vezes o computador está inicializando ali com 2 núcleos só. E aqui a memória máxima, eu posso literalmente setar, né, clicando aqui para cima, a quantidade máxima de memória que eu tenho no computador. Porém, né, se eu trocar de processador, se eu trocar a minha memória, nessa situação, eu vou ter que vir aqui depois e atualizar essa opção, ok? Mas, por exemplo, mexendo aqui nas opções avançadas de inicialização, eu consigo também ter um pouco de ganho, talvez pequeno, mas um ganho só mexendo nisso. E aqui, como você pode ver, eu mexi na inicialização do sistema, nos serviços, eu posso simplesmente dar um OK, daí aparece a opção, né, de eu reiniciar o computador e já aplicar as alterações. No nosso caso aqui,
eu vou sair sem reiniciar, mas você que está utilizando, se clicar em reiniciar, já reinicia o PC direto. Além dessas configurações que eu mostrei até agora, tem outras que ainda podem ajudar bastante. Uma dessas configurações, no Windows 10 e no Windows 11, é a gente clicando aqui embaixo no explorador de arquivos, né? Que é essa pastinha aqui, ó. Daí abre essa janela, né? Ou estando em qualquer pasta do Windows, a gente procura a opção Este computador, clica nela. E aqui nessa área a gente vem no campo que está vazio, clica com o botão direito do mouse e em propriedades, ok? Se você tiver com o Windows 10, já vai abrir a janela que eu quero mostrar. Mas se você tiver com o Windows 11, vai abrir essa janela aqui e você vai clicar em configurações avançadas do sistema. Daí abre essa janela aqui. E aqui tem muitas ferramentas para a otimização do Windows. E aqui logo de cara na aba avançado, nós temos uma opção escrito desempenho. A gente vai vir aqui e clicar em configurações, daí vai abrir essa janela e a gente já vai estar na aba de efeitos visuais. Essas configurações aqui, elas servem, por exemplo, para a gente deixar o computador mais leve, diminuindo os efeitos visuais do Windows. Às vezes você tem um computador que tem até o processador bom, a memória RAM boa e tudo mais, mas ele tem uma plaquinha de vídeo fraca, ou tem um gráfico integrado fraco, e você pode personalizar aqui e deixar o Windows com efeitos visuais mais levinhos, né, que usam menos recursos do computador. E para deixar o computador mais rápido, basta clicar em ajustar para obter um melhor desempenho, aplicar, você já vai ver que vai piscar a tela do Windows, e nessa situação o Windows tira até a imagem de fundo da área de trabalho para ficar mais leve. Porém, você pode vir aqui, ó, na opção personalizar e tirar somente algumas animações de forma com que o Windows fique ainda bonitinho, mas pesando o mínimo possível. Por exemplo, eu acho que tirar o plano de fundo da área de trabalho é exagero. Aqui, galera, futicando nas opções, eu acho que saiu o meu plano de fundo por um bug, ok? Depois até apareceu aqui o plano de fundo da área de trabalho do Windows, tá? E basicamente, ó, só para você perceber o que muda, por exemplo, ó, eu estou movendo a janela, tá aparecendo só um risquinho, né, para onde a janela vai. Se eu deixar, por exemplo, com a melhor aparência, eu já percebo aqui uma sombra em volta da janela. Eu percebo aqui também, ó, que eu movo e o conteúdo da janela é animado. Então, esses recursos, né, esses detalhezinhos visuais acabam pesando para a nossa máquina. E sem eles, né, dá para usar de boa o PC e ele fica mais leve. E além dessa opção de serviços visuais, a gente tem a opção avançado e a gente também tem uma opção muito relevante que é a do controle da memória virtual do computador. O que é memória virtual, gente? Quando você executa um programa no computador que usa 100% da capacidade de memória RAM, muitas das vezes o computador não desliga ou não trava porque ele utiliza um outro recurso para compensar essa falta de memória. Ele vai basicamente roubar um pouco de armazenamento do computador e tentar transformar em memória RAM. Esse armazenamento que o computador rouba, ele é muito mais lento do que a memória RAM, porém ele acaba funcionando como se fosse uma. Então você lembra que aqui no começo do vídeo eu te ensinei a olhar se tem um aplicativo que consome muita memória RAM, se está consumindo a 100% a memória RAM do seu computador? Mesmo numa situação como essa, através da configuração de memória virtual, mesmo que o computador fique mais lento, ele pode operar um pouco melhor. Basta a gente vir aqui e clicar em alterar. Às vezes você mexendo aqui pode melhorar um pouquinho a performance do computador. Então clico aqui em alterar. Normalmente o Windows ele já vai fazer uma boa gestão automática do tamanho de arquivo, né? Ou seja, a quantidade que ele vai roubar de armazenamento para transformar em memória RAM. Mas eu posso simplesmente desmarcar essa opção e selecionar de onde que ele vai roubar o armazenamento para transformar em memória RAM e também o tamanho. Olha só, no meu computador mesmo eu posso ver que o Windows alocou mais de 11 GB de armazenamento do meu sistema para ser utilizado como memória RAM, porque provavelmente em algum momento eu precisei. E aqui, ó, na configuração eu seleciono o tamanho máximo, eu quero que, por exemplo, aloque até 20.000 megabytes, e o mínimo eu quero que aloque pelo menos ali uns 5.000 megabytes. Daí eu clico em OK, ele pede para reiniciar o computador, né? Dependendo da situação, se o Windows está alocando automaticamente pouca memória virtual ali, roubando pouco espaço
sistema de armazenamento para utilizar com memória RAM, pode ser que você liberando um pouco mais ali melhore a performance do PC. Só que isso é um passo bem opcional, para falar a verdade. Eu mostrei aqui mais para vocês porque a gente já tinha mexido nos efeitos visuais, né, que estão aqui do lado, ou seja, estava fácil de mostrar. Só que agora eu vou te mostrar uma outra forma de otimizar mais o Windows, que ela é ultra eficaz. E às vezes eu vejo pessoas usando o computador travando ali, cara, e não entende o que é. Ela tenta de tudo que eu mostrei e ela vai perceber, era só mexer nessa opção que o computador começava a voar. Se nós viermos aqui no menu iniciar e digitar energia, vai aparecer essa opção aqui, ó, de editar planos de energia e opção logo embaixo, que é escolher um plano de energia. A gente vai escolher a opção escolher um plano de energia. Cliquei nela, daí aparece essa janela dos planos de energia. Às vezes você pode estar usando o seu computador com um plano de economia de energia ligado. E daí o que o computador faz? Ele literalmente limita os recursos do seu computador para focar na economia de energia. Acontece muito, por exemplo, em quem está usando o notebook. Às vezes ele está na economia de energia e você nunca consegue utilizar o desempenho máximo dele. O modo de economia de energia, dependendo do computador, pode fazer ele funcionar com apenas 5% da capacidade, por exemplo. E você está usando o computador de uma maneira limitada e não sabe. Daí o recomendável para você utilizar total performance do computador, para ele ficar mais rápido, é usar o modo de alto desempenho ou o modo de desempenho máximo. Vai ter computador que não vai ter o modo de desempenho máximo, daí você coloca o alto desempenho. E também, além das configurações que vêm de fábrica, você pode, por exemplo, vou escolher aqui o modo alto desempenho e alterar as configurações do plano. Vamos clicar aqui. Aqui logo de cara, quando eu clico para alterar, aparece para mim configurações básicas, que é, por exemplo, quanto tempo vai levar para desligar o vídeo do computador sem eu estar usando ele, ou para suspender a atividade do computador para ele desligar. Isso aqui é coisa pessoal, né? Que dependendo do jeito que você usar, você configura. Mas tem a opção aqui de alterar configurações de energias avançadas. Clicando nessa opção, você pode personalizar o plano de energia, né? Por exemplo, olha, se você não está usando o disco rígido do computador, né, em tempo de 20 minutos, o computador desliga ele sozinho. Eu posso, por exemplo, aumentar esse tempo. A internet está travando, né, o navegador próprio do Windows. Eu posso vir aqui, ó, e mexer no desempenho dele, colocar com desempenho máximo. Opa, posso mexer aqui na configuração de tela de fundo de área de trabalho, né? Mas o que mais altera aqui a performance, no caso, é o gerenciamento de energia do processador, ok? Viria aqui. Aqui a gente pode setar o estado de desempenho mínimo e o estado de desempenho máximo do processador. Pode ver aqui que no plano de alto desempenho, o desempenho mínimo ele está setado para ser 100% da performance do computador. E o máximo também 100%, né? Mas vamos supor que você chegou aqui para mexer e o desempenho máximo está aqui, ó, a 10% do nível de utilização do processador. Ó, o PC ficou até mais lento, só deu aplicar aqui. E o estado mínimo está 1%, por exemplo. Isso pode fazer o seu computador travar. Então, verifica, né? Eu, por exemplo, deixo a 100% mesmo, que eu quero o negócio funcionando no auge, né? Eu quero meu PC funcionando na máxima velocidade possível. E uma outra opção aqui que você tem que olhar é essa opção aqui do PC Express. Que o PC Express, muitas das vezes, ele pode afetar o desempenho do seu computador, porque a placa de vídeo fica conectada nele, geralmente, na maioria dos casos. Daí eu verificaria aqui se o gerenciamento de estado da conexão está ligado e desligaria, que nem ele está aqui. Eu tenho certeza que essa dica aqui já vai ter ajudado muita gente, então se te ajudou, comenta, deixa o like. E agora a gente vai passar para uma parte mais avançada no tutorial. Caso nada que eu mostrei até agora tenha resolvido, a gente vai pelo menos identificar o que aconteceu no seu computador, o que está acontecendo, para tentar resolver. Para dar continuidade aqui, eu vou precisar que você baixe alguns programas. Todos eles são bem fáceis de encontrar no Google. O primeiro deles é o CPU-Z. Você vai entrar aqui no primeiro site que vai aparecer na pesquisa do Google e vai baixar a versão clássica dele aqui. Pode baixar o setup direto, né? O setup em inglês, clicar em Download Now. Aí aparece o download dele aqui, eu posso abrir e salvar, né? Já vou abrir para já começar a instalação.
Daí é só aceitando, né, e seguindo aqui com a instalação. Acho que instalar programas é um negócio bem simples, né? Mas caso você tenha dificuldade, procure um tutorial de como fazer isso. E o próximo programa que eu preciso baixar é o HW Monitor, beleza? Que também é da mesma empresa. Vou procurar no Google, clicar na primeira opção e baixar do mesmo jeito, seguindo o mesmo padrão. Eu sei que você deve estar se perguntando para que servem esses programas. E basicamente eles servem para verificar o comportamento das peças do computador de um jeito mais avançado. E principalmente para saber se as peças estão funcionando como deveriam. Então vamos lá, mesmo que seja um pouquinho mais avançado, é fácil de mexer. Nesse momento, a gente vai abrir o CPU-Z. Ele pode pedir alguma permissão de administrador, daí você aceita. Aqui no CPU-Z, eu tenho a informação do meu processador, eu estou usando um Ryzen 5 4500 e aparece o nome dele aqui, ó, Specification. E aqui nós temos a velocidade de cada núcleo, que é o Core Speed, o multiplicador e o Bus Speed. Calma, eu sei que isso pode assustar muita gente. E aqui a gente tem um número de núcleos, ele tem 6 núcleos e 12 threads, tá bom? Eu sabendo qual é o nome do meu processador, eu vou pesquisar sobre ele na internet. Eu sei que é um AMD Ryzen 5 4500. Eu joguei aqui no Google o nome do processador e o que eu quero saber são as especificações dele. Então, pesquisando aqui no Google, você pode encontrar em vários sites, por exemplo, o Adrenaline mostra, mas eu gosto de ver aqui o site oficial da AMD. Então, olha só, achei aqui a AMD e a especificação do processador. Opa, eu achei aqui uma página que tem a especificação de todos, legal. Mas dependendo do processador, pode ser da Intel, né? Então, às vezes você não acha nem na própria página oficial a especificação e precisa ver no site externo. E aqui eu achei no site da AMD. O que eu preciso saber exatamente do meu processador é a frequência dele, tá? E aqui a gente está vendo que de fábrica ele funciona até 4.1 GHz. A gente vai prestar atenção nessa frequência aqui em GHz. Essa frequência 4.1, ela é mostrada nesse multiplicador aqui, tá vendo? Se ele tiver 41, significa que ele está a 4.1 GHz. Eu aqui, ó, com o computador, sem utilizar muito, eu estou conseguindo utilizar ele na frequência, ó, de 4.2, 4.1 GHz, pelo multiplicador que fica muito fácil de ver. Então, olha só, galera, eu já estou vendo que o meu processador está funcionando na frequência que deveria funcionar. Pelo menos uma situação que a gente pode verificar que ele está em 19, 16% de uso com essa oscilação aqui. Inclusive, a gente pode verificar a frequência também de uso do processador no gerenciador de tarefas que eu ensinei vocês a abrirem no começo do vídeo. E aqui ele está mostrando 4.03, né, por aí. Acaba que aquele programa, o CPU-Z que eu mostrei, ele acaba sendo um pouquinho mais preciso. Por que é relevante a gente ver isso? Porque às vezes o seu processador ele pode estar operando muito quente, ele pode estar superaquecendo dentro do seu gabinete e aí ele acaba não funcionando da maneira que deveria funcionar e trabalha com frequências mais baixas do que deveria para manter ele funcionando de forma saudável. Aqui o que a gente verificou primeiro foi a especificação técnica dele, se ele estava funcionando de acordo com a especificação. Mas a gente poderia fazer uma verificação um pouco mais rápida abrindo o programa HW Monitor que nós baixamos e procurando pelo nome do processador aqui na descrição. Esse programa ele é muito bom porque ele mostra todos os detalhes de funcionamento das peças, ok? Ele é bem avançado. E olha, descendo aqui, eu achei o nome do processador. Olha, AMD Ryzen 5. Logo aqui abaixo do nome, a gente tem uma opção aqui que são as opções de temperaturas, tá vendo escrito em inglês? Temperaturas. E aqui eu posso ver a temperatura que o meu processador está operando. Então olha só, posso ver que no máximo o meu processador pegou 63.9 graus. Caraca, 63 graus, tá pegando fogo, né? Mas é por isso que eu ensinei você a procurar a especificação técnica primeiro do processador. Por quê? Se eu olhar no site que mostra a especificação técnica do processador, eu posso ver aqui que a temperatura máxima dele, ó, encontrei, pode chegar a até 95 graus. Passou disso, ele já está operando perigosamente. Ele vai fazer tudo para operar abaixo dessa temperatura aqui. Então a temperatura que a gente verificou aqui, ó, que até subiu um pouco, 64.9 graus, ela não é nociva para o funcionamento do processador.
Sacou? Agora voltando para o programa CPU-Z, eu vou utilizar ele para fazer uma outra verificação. Eu quero verificar como que o meu computador está se comportando quando eu preciso usar o meu processador a 100% da capacidade. Para isso, eu vou vir na opção Bench aqui em cima, vou clicar em Stress CPU. Se nós verificarmos nesse momento que eu estou fazendo esse teste de stress, o gerenciador de tarefas do computador, a gente pode ver aqui que o processador está mostrando que ele está a 100% do nível de utilização dele. A gente está usando todos os recursos dele. E ele vai usar 100% do nível de utilização com qualquer processador. A ideia desse programa é justamente estressar mesmo ele ao máximo. Eu posso parar de estressar o computador a qualquer momento clicando aqui em Stop, mas esse não é o meu objetivo. Eu vou clicar aqui na aba CPU do CPU-Z, porque eu quero verificar qual a frequência que o meu processador está trabalhando. E aqui a gente pode verificar que em 100% de uso, ele está trabalhando a 4 GHz, olhando aqui pelo multiplicador, como eu ensinei vocês um pouquinho anteriormente aí no vídeo. Então olha só, ele não está funcionando ali na especificação de fábrica, que seria os exatos 4.1 GHz, mas está bem próximo. Isso aqui pode ser uma pequena variação relacionada à placa-mãe do computador, relacionada às configurações do Windows, mas é algo que eu posso otimizar, principalmente em processadores AMD, com overclock. Gente, não vai dar tempo de eu ensinar para vocês nesse conteúdo como fazer um overclock no processador, mas se você quiser aprender, você vai encontrar vários tutoriais de como fazer overclock no seu processador. Você vai baixar o CPU-Z, instalar e procurar, como fazer overclock no AMD Ryzen, por exemplo, como fazer overclock no Intel X e por aí vai. Ainda com o teste de stress rodando aqui na aba Bench, eu vou minimizar o CPU-Z e a gente vai voltar para o HW Monitor. Nessas condições, nós vamos deixar o teste rodando por algum tempo para que ele atinja a temperatura máxima. E a gente já pode ver aqui que o meu processador está trabalhando bem quente a 88 graus. Olha, ele está subindo, 88,1 graus, que é realmente uma temperatura muito alta para o processador. E descendo um pouco mais nas configurações do processador, a gente pode ver o nível de utilização dele, está mostrando até 111%, e a frequência também de cada núcleo individualmente, que está até abaixando dos 4 GHz, ou seja, está pegando 3,9, por aí vai. A gente analisando aqui essa temperatura, mesmo com o meu processador não batendo os 95 graus, pode ser que o meu computador esteja limitando um pouco a performance do processador para manter ele trabalhando um pouco mais gelado, para que ele não pegue os 95 graus, que seria perigoso para ele. Ou seja, esse teste está mostrando para mim que eu poderia tentar melhorar o arrefecimento do gabinete do meu computador. Às vezes colocando um water cooler, comprando um CPU cooler melhor. Às vezes seu computador está rápido, você abre um jogo, o jogo fica travando, fica pesado, porque ele pode estar superaquecendo. E isso também acontece com a placa de vídeo. Porém, para a gente testar a placa de vídeo, a gente usa outro programa. Eu vou encerrar aqui primeiro, o teste de estresse que a gente fez com o CPU-Z, não pode esquecer de fechar e verificar aqui no gerenciador de tarefas, se tá tudo certo. A gente pode ver aqui que o processador voltou ao normal quando eu fechei o teste. E agora eu vou baixar um programa que chama Furmark GPU. Furmark, pesquisando no Google também você pode baixar do primeiro site. E ele é um programa que basicamente vai estressar a minha placa de vídeo, caso o meu computador tenha. Às vezes seu computador não tem, no nível extremo, tá? É até perigoso se você deixar ele rodando por várias horas, queimar a placa de vídeo. Mas ele é um programa essencial para ajudar a identificar se a placa de vídeo está funcionando como deveria. Agora com ele baixado, a gente vai executar ele. Ele na mesma hora já identificou qual a placa de vídeo que eu estou usando, que é uma RTX 3060 Ti. E aqui a gente já pode ver na própria interface do programa a temperatura da placa de vídeo, que está operando a 42 graus, também mostra o nível de uso do processador. Para a gente estar fazendo uma análise correta, também é importante a gente saber o modelo da nossa placa de vídeo e as especificações técnicas dela, assim como a gente descobriu do processador. Agora que eu sei o nome da minha placa de vídeo, eu posso verificar a especificação técnica dela também, indo no site da Tech Power Up. Eu coloco no Google RTX 3060 Ti, Tech Power Up, daí vai aparecer o banco de dados de um site que é referência mundial em placa de vídeo.
E aqui vai ter tudo sobre ela, desde a quantidade de núcleos até a frequência que ela tem que operar. Você vai encontrar todas as especificações técnicas dela aqui e você pode usar também como referência para ver se ela está funcionando certo. Só que eu vou fazer uma análise mais simples agora, tem uma forma menos complicada de eu entender como a placa está funcionando. Com Formark GPU, eu vou clicar aqui em Run para mim rodar o teste. Daí vai aparecer esse negócio aqui que parece com um olho, não sei o que parece. E esse negócio aqui, ele tem um monte de detalhes que pesam pra caramba na placa de vídeo. E eles usam a placa de vídeo, né? Esse programa usa a placa de vídeo em 100% do nível de utilização dela. Também força muitas memórias, por isso que se ele rodar várias horas, ele pode até queimar uma placa. Detalhe, se a gente olhar no gerenciador de tarefas, ela não necessariamente vai estar a 100% do nível de utilização aqui, tá? Mas esse programa estressa a placa no nível que pode fazer ela não funcionar legalzinho ali se ela não tiver em perfeitas condições. E um jeito de verificar isso é pela própria performance que o programa está entregando. Aqui eu posso ver que ele está entregando um FPS mínimo de 96 e o FPS máximo de 107 e a média 103, ok? Eu vou deixar aqui algum tempo estressando a placa de vídeo e olha, eu posso ver que ela também está trabalhando bem quente, ela está trabalhando aos 81, 82 graus, o que é uma temperatura um pouco alta, né? Uma temperatura bem alta para uma placa de vídeo estar funcionando. Daí se aqui começar a cair a performance, né? Nessas médias aqui cair muito, é sinal que ela está superaquecendo ou ela pode estar dando algum defeito. E o que você vai fazer para resolver a situação da sua placa de vídeo é trocar a pasta térmica, fazer uma limpeza nela, ou até mesmo a substituição da placa caso ela esteja com defeito. O que eu recomendaria fazer primeiro é tentar limpar a placa e quando a gente limpa, a gente toca a pasta térmica. Tem vídeo aqui no canal ensinando como deixar a placa de vídeo mais fria, ok? Recomendo que você assista. Sobre esse teste aqui, como é que eu sei que a placa de vídeo passou no teste, que tá tudo certo com o vídeo aqui, né? Eu vou olhar, tem aqui o gráfico de temperatura, tá vendo? Da placa. Esse gráfico de temperatura, ele precisa de estar estável. Quando esse gráfico aqui ficar reto, é sinal que a minha placa de vídeo atingiu a temperatura máxima que ela atingiria no teste. O teste está rodando aqui. Se do nada eu vejo essa linha aqui descendo para baixo, aconteceu alguma coisa. A placa de vídeo provavelmente vai estar diminuindo a performance dela para manter a temperatura baixa automaticamente. Mas se esse gráfico aqui continuou reto, ó, você pode ver que ele está ficando reto. A temperatura não está oscilando muito, a gente pode ver por aqui. E a placa de vídeo ela não começou a perder performance, ela manteve uma média de performance ali bem parecida, pode até cair um pouquinho até, sinal que a placa de vídeo tá legal. Pode ver aqui que a minha, ó, chegou a bater uns 99 FPS aqui, caiu um pouquinho a média, tá mostrando que tá muito quente, mas ela até que tá segurando, ó, até que ela tá segurando a temperatura, mas tá trabalhando quente. Daí a partir do momento que eu analisei isso, é só fechar o teste, não tem por que manter o teste rodando e beleza, cara. Por que eu mostrei essa questão do teste de processador para ver se está superaquecendo e da placa de vídeo nesse conteúdo? Porque às vezes você faz de tudo ali no computador e não resolve, e daí uma análise mais avançada te faz entender aonde que está o problema. Tem alguns problemas que infelizmente a gente não vai conseguir identificar aqui por meio de software, através de programa. Por exemplo, se a sua fonte do computador não estiver boa, pode acontecer de você perder performance no computador. Se sua placa-mãe estiver dando algum defeito, pode acontecer também. É algo mais raro de acontecer, mas é possível. Infelizmente, o jeito mais fácil de descobrir isso é substituindo a peça e verificando. E vale mencionar, galera, principalmente sobre o último teste que a gente rodou, o Formark, se você tiver com o computador ali que está travando, porque a sua placa de vídeo não está legal, pode aparecer alguma coisa estranha na sua tela quando você joga, quando você executa um aplicativo mais pesado, pode ser que você rodando ele, a placa de vídeo morra de uma vez. Ela para de funcionar. Daí é sinal, né, que precisa trocar. Ou às vezes você ligou ali, deu uma tela azul no computador, talvez possa ser sinal que a placa de vídeo precisa de algum reparo ou de troca, tá, gente? Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas o objetivo é tentar resolver o seu problema a todo custo. Eu acredito que pelo menos aí 90% das pessoas que estão tendo problemas com o computador vão conseguir solucionar ou pelo menos entender o que está acontecendo após assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que o seu problema tenha sido resolvido. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.